Fala pessoal do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado no meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tanto na prova oral quanto no concurso inteiro. Sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tradutor brasileiro de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni. Antes da gente começar a nossa discussão de hoje, e a gente vai falar muito sobre um tema muito relevante de direito penal, não esquece de fazer a burocracia necessária para receber sempre os conteúdos aqui do canal. Curte o que você está vendo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre as novas notificações. E vamos juntos discutir um tema que eu considero dos mais relevantes, e não somente dos mais importantes, mas um dos mais maltratados. Há pelo menos uns bons anos, uns manuais de concurso criaram uma divergência completamente inexistente. Inventaram, através de uma má leitura, através de uma interpretação completamente equivocada, ou no mínimo muito imprecisa, muito reducionista, uma certa teoria do dolo normativo no modelo causal de delito. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu quero responder com você, ao final desta nossa jornada, a seguinte pergunta: é possível dizer que no modelo clássico de delito, ou no modelo causal de delito, o dolo era normativo e, portanto, tinha dentro dele a consciência da ilicitude? Ou nós devemos dizer necessariamente que se tratava de um dolo natural, sem essa referência a um elemento de cognição da antijuridicidade? Para responder a essa difícil pergunta, a gente não pode se pautar nos manuais de concurso. E eu vou te explicar o motivo. É claro que todos eles têm a sua valia, têm o seu âmbito de atuação, têm a sua proposta. Mas, de algum tempo para cá, alguns manuais fizeram uma leitura muito reducionista desse tema. E não foi raro encontrar alguns que colocaram essa exata frase com muita certeza, muita objetividade, muita clareza. O dolo no modelo causal era normativo e tinha, portanto, dentro dele a consciência da ilicitude. Isso não está correto, ou pelo menos não é muito preciso. Aliás, é muito impreciso e é, no mínimo, muito reducionista. O grande problema é que esses manuais venderam muito e algumas bancas de concurso acharam que isso era a doutrina correta. Como a gente não tem no Brasil nada que controle a bibliografia utilizada pelas bancas para fazer as questões, essa literatura acabou sendo muito empregada em vários concursos e não somente para delegado. Vários desses certames copiaram essa assertiva. Eu me lembro pelo menos agora de dois bastante recentes, na verdade um bastante recente e o outro nem tanto. O último foi o concurso de delegado de Polícia Civil de Rondônia, que na prova oral fez essa exata afirmação. Apesar da pergunta não ter sido efetivamente feita a um dos candidatos, ela constava do espelho, como uma das perguntas possíveis. E uma outra prova um pouco mais antiga era de delegado de Polícia Federal do ano de 2013, da banca Sebrasp. A gente percebe, portanto, que as bancas examinadoras optaram por dar a essa literatura uma enorme importância, entendendo-as como corretas. Por que eu estou te contando tudo isso? Para dizer duas coisas. Primeiro, reafirmar, a gente não vai se guiar aqui pelos manuais de concurso. Então eu não vou te dizer o que o professor X ou Y ou Z escreve no manual dele. A gente vai, entretanto, fazer uma coisa muito mais interessante. E eu vou te convidar comigo, a partir de agora, a consultar junto comigo toda a literatura original dos autores do sistema clássico e do sistema neoclássico que nos importam para esse tema, para a gente ver e descobrir juntos o que é que eles estavam efetivamente falando sobre o dolo no modelo clássico e no modelo neocantiano. A segunda das duas coisas que eu queria te dizer é a seguinte: você pode me fazer a seguinte pergunta: Rodrigo, eu sei então, até agora, que esse tema é mais problemático do que parece, mas as bancas cobram assim. Na verdade, mais ou menos. Embora essa última prova de delegado de Rondônia tenha cobrado na sua etapa oral essa exata afirmação, já houve provas mais antigas que cobraram a coisa como ela efetivamente é. E como ela efetivamente é, bom, a gente vai ver isso a partir de agora. Você então, de novo, pode me dizer: Rodrigo, o que eu marco numa prova? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai resolver esse problema. Vamos em parte. O dolo no modelo clássico de delito
é normativo ou é natural? Portanto, no modelo clássico, o dolo tem ou não tem dentro dele a consciência da ilicitude? Essa é a pergunta que vai nortear todo o nosso encontro. A primeira questão a qual nós devemos nos atentar é a seguinte: a maioria desses manuais que eu acabo de citar em tom crítico e também dessas provas que empregam esses manuais como se fossem doutrina de muita qualidade, se referem a que o dolo normativo era parte do modelo causal de delito. O primeiro ponto a perceber é que essa é uma afirmação muito reducionista. Pelo seguinte motivo: modelo causal é uma expressão que significa dois sistemas, que se refere a dois sistemas teóricos, tanto o clássico, atribuído a Gustav Radbruch, a Franz von Liszt, a Ernst von Belling, todos autores do século XIX, e ao sistema neoclássico, atribuído a autores posteriores, como Reinhard Frank, em 1907, e o mais importante deles, Edmund Metzger, já no período de 1930-33 para frente. Por que é que os dois são chamados sistema causal, mas ao mesmo tempo um é um modelo ou sistema clássico e o outro é um modelo ou sistema neoclássico? Porque a expressão sistema causal diz respeito à teoria da ação. E a ação, como uma categoria jurídica essencialmente objetiva e fundada na teoria da equivalência dos antecedentes causais, é fundamentalmente idêntica ou muito semelhante tanto no modelo clássico quanto no modelo neoclássico. De modo que, se é verdade que nós encontraremos várias diferenças entre um e outro, elas não estão essencialmente na teoria da ação. De modo que é perfeitamente possível que nós nos refiramos ao modelo causalista de delito para fazer uma referência a dois sistemas teóricos diferentes, o modelo clássico do século XIX e o modelo neoclássico ou neocantiano do início e da metade até o finalzinho do século XX. Finalzinho já com os trabalhos de Weltzel ganhando muita força, né? Depois da segunda metade do século XX, se encaminhando para o finalismo e para as propostas posteriores. Isso já demonstra o primeiro equívoco da afirmação segundo a qual o dolo no sistema causal é normativo. Porque sistema causal, nós já vimos, designa dois modelos de delito diferentes. E o dolo só é essencialmente normativo em um deles, o neoclássico. O segundo motivo pelo qual essa afirmação é muito reducionista, é que a gente tem uma tendência muito grande e muito errada e muito problemática de setorizar os pensamentos e as evoluções e os percursos das ideias em blocos homogêneos de pensamentos. Isso é muito errado. Veja você o seguinte: quando a gente se refere ao sistema clássico, ao sistema neoclássico e ao sistema finalista, inconscientemente a gente pressupõe uma harmonia completa, uma falta de dissidência, uma falta de divergência entre todos os autores que contribuíram para aquela escola ou para a formação daquele pensamento. Isso não é verdade. Em cada um desses sistemas, vários autores, que eram todos professores, estavam escrevendo os seus livros, escrevendo os seus artigos, participando de debates, participando de palestras nas universidades em que lecionavam e tinham cada um as suas opiniões. Muitas das vezes elas eram muito divergentes. A primeira opinião divergente que nos importa é a de dois autores exponencialmente importantes para o sistema clássico de delito: Franz von Liszt, a quem nós atribuímos a paternidade desse sistema, e Ernst von Belling, um jurista também alemão, que posteriormente se somou a ele para complementar o seu trabalho. Em tema de dolo e consciência da ilicitude, esses dois autores, apesar de fazerem parte do que a gente hoje chama de sistema clássico, tinham posições diferentes. Quem pensava o quê? A partir de agora eu vou te convidar a ir comigo nos livros originais de cada um desses professores. A gente tem que começar pelo mais importante, Franz von Liszt, um penalista do século XIX, que não somente era o mais proeminente professor de direito penal da época, e foi aluno, inclusive, de um professor de direito talvez de maior importância do que ele, e você conhece muito bem, chamava-se Rudolf Ehring. Nós lemos durante a graduação a luta pelo direito, a finalidade do direito, e Ehring foi professor de Liszt e ensinou para ele a maioria das coisas que ele sistematizaria posteriormente neste tratado aqui. Mas Liszt era, além de um professor de direito enormemente respeitado no seu tempo, e eu digo isso somente do ponto de vista da difusão do seu pensamento, porque eu não tenho com ele nenhuma concordância política. Era um sujeito autoritário, meio racistão,
extremamente autoritário nas questões envolvendo a política criminal, mas isso não nos interessa. Mas Liszt era, então, um dos grandes nomes do direito penal da Alemanha. Além disso, era um dos grandes nomes do direito penal do mundo. Todo o seu trabalho chegou, por exemplo, no Brasil, e em pouco tempo os penalistas do Império no Brasil, no século XIX, portanto, tinham Liszt como o maior penalista do mundo. Significa dizer que esse era o grande nome do direito penal do momento. Toda a teoria do sistema clássico é, em resumo, recondutível a ele. Vejamos o que é que ele, o pai do sistema clássico, pensa sobre dolo nesse modelo. Ele começa, aqui no parágrafo 38 do seu Tratado de Direito Penal Alemão, a falar sobre o que é que o dolo compreende, ou seja, ele começa a dizer quais os componentes do dolo. Ele elenca os seguintes, permita que eu leia para você. A ideia do dolo compreende 1. A representação do ato voluntário mesmo, quando este corresponde à ideia de um crime determinado, quer sob sua forma ordinária, quer sob uma forma mais grave. Também compreende 2. A previsão do resultado, quando este é necessário para a ideia do crime. E também compreende 3. A representação de que o resultado será o efeito do ato voluntário e este causa do resultado. Portanto, a representação da causalidade mesma. Perceba você, então, que em todos os componentes do dolo, Liszt não menciona a consciência da ilicitude. Ele dá 3 componentes dessa categoria do delito, que, conforme você bastante bem sabe, nesse momento estava lá na culpabilidade e se somava à imprudência como uma das 2 formas de imputação, ou também, o que ficou mais conhecido, uma das 2 espécies de culpabilidade, que, uma vez identificada a capacidade de culpabilidade, chamada imputabilidade, se poderia imputar ao sujeito. Liszt, portanto, acaba de nos dizer quais são, na sua visão, os componentes do dolo. E ele, em momento nenhum, diz, olha, também compõe o dolo a consciência da ilicitude. Nós poderíamos pensar, Rodrigo, mas talvez ele simplesmente não tenha escrito isso por uma omissão. Ele não se debruçou sobre isso expressamente. E ele se debruçou sim. Um pouco mais à frente, no parágrafo 41, Liszt trabalha expressamente o que ele acha sobre a consciência da ilegalidade, a consciência da ilicitude. E ele, após fazer toda uma digressão sobre o que é o dolo, o que compreende o dolo, e em resumo afirmar com todas as palavras que o dolo só se compõe de elementos naturais e não normativos, diz assim: segundo o que tenho dito, é fora de dúvida que a ideia de dolo não compreende a consciência da ilegalidade. E também não se pode, em geral, exigir além do dolo a consciência da ilegalidade como um requisito independente que a este se acrescenta. Uma tal exigência, que do ponto de vista da teoria da coação psicológica tem cabimento, paralisaria, e esta é a razão decisiva, a administração da justiça, impondo-lhe o encargo de provar em cada caso ocorrente que o agente conhecia o preceito violado. Liszt termina desta forma: o requisito que citei é tanto mais inadmissível quanto nenhum apoio encontra na lei. Ele está ainda em formal oposição à opinião comum de todos os tempos. Desse trecho eu quero destacar com você os seguintes aspectos. O primeiro, Liszt rechaça expressamente que o dolo compreenda a consciência da ilicitude. O segundo, Liszt diz que isso é um absurdo. O terceiro, Liszt diz que essa exigência também não tem cabimento, ainda que nós atiremos do dolo e coloquemos como um elemento autônomo da teoria do delito. Você pode dizer, Rodrigo, então para Liszt não havia consciência da ilicitude na teoria do crime? Não. Pelo simples motivo de que esse tema, historicamente, sempre foi relegado, desde o direito romano, a uma certa desimportância. Você certamente já ouviu um brocardo latino muito antigo, que significa o erro de direito não escusa, ou a ignorância da lei não esculpa, não escusa e não justifica. Esse é um brocardo do direito romano, que significa dizer que se alguém não conhece a lei, ele não pode alegar isso ao seu favor para cometer um ato ilícito. Liszt tinha isso muito em mente, porque quando estudou com seu professor, Rudolf Ehring, que eu citei para você, aprendeu muito do direito privado romano. E Ehring era ele mesmo um dos grandes estudiosos desse direito privado romano e ensinou tudo que sabia para o seu aluno, que ele naturalmente aprendera
para as suas lições. Dessa maneira, List não compreende que a consciência da ilicitude integra o dolo e, mais do que isso, diz que não se deve compreender a consciência da ilicitude como um elemento autônomo da teoria do delito. Como hoje no modelo finalista a gente faz, você sabe muito bem que a culpabilidade é composta, segundo a opinião majoritária, pela consciência da ilicitude, pela exigibilidade de uma conduta diversa e pela culpabilidade. O próximo ponto que eu quero destacar é o seguinte. Então se List acha que não é necessário se averiguar a consciência da ilicitude, o que é preciso averiguar no sujeito? Bom, ele trata disso no âmbito da imputabilidade, que na sua teoria ganha o nome de capacidade de culpabilidade ou capacidade de imputação. E essa capacidade, se divide em várias subcapacidades, que List não confunde com a exigência de conhecer a norma. Nós podemos ver exatamente quais são essas subcapacidades nas próprias palavras do autor. Veja você o seguinte, ele as menciona em 3 aspectos. Primeiro, a capacidade de engendrar com riqueza representações para completa valoração social. Segundo, a capacidade de associá-las de maneira normal e com velocidade normal. Terceiro, a existência de uma base efetiva de tais representações, de tal sorte que a força motivadora das normas gerais, jurídicas, morais, religiosas, etc., corresponda à média. E por último, uma quarta que ele soma as 3 anteriores, a normalidade tanto da direção como do vigor dos impulsos da vontade. Em outras palavras, List só quer saber se o sujeito é imputável, se ele pode determinar os seus comportamentos de acordo com raciocínios adequados, se ele pode controlar os impulsos e entender aquilo que está fazendo. Ele não menciona nada sobre a necessidade de inserir no dolo uma consciência da ilicitude. O próximo ponto que eu destacaria para você é o seguinte. Ele diz isso porque a principal razão, na sua obra, vimos aqui, seria a administração da justiça estaria paralisada, porque competiria ao Estado se nós exigíssemos se nós exigíssemos a consciência da ilegalidade, provar que em cada caso, em cada sujeito concreto, se agiu com essa específica cognição. Esse era um dos argumentos que os muitos penalistas do modelo clássico utilizavam para negar a existência, dentro do dolo, do conhecimento da ilicitude. Olha, se é verdade que a justiça se é verdade que a justiça paralisada pela impossibilidade completa de produzir provas em cada caso concreto de que alguém tinha ou não conhecimento da ilicitude era o argumento central, outros também apareciam. Um dos mais importantes era quanto uma crença na aplicação ubíqua e absoluta do direito. Você vai entender. Alguns penalistas falavam o seguinte: se nós exigirmos que cada pessoa tenha o conhecimento da ilegalidade, a validade do direito fica dependente do que cada súdito do Estado pensa ou conhece sobre a lei. Isso reduz, na opinião desses penalistas, o poder, a ubiquidade, o poderio, o império do direito, que na visão deles deve se aplicar equanimemente e igualmente para todo mundo, independentemente do que você sabe ou do que você não sabe sobre a lei. Várias ordens de argumentos semelhantes foram manejadas por muitos outros penalistas, discípulos de List ou contemporâneos a eles, que em sua total maioria negavam que o elemento do dolo tivesse como componente a consciência da ilicitude. O próximo ponto que eu quero destacar com você a partir do excerto que nós lemos de List ele diz assim: tal exigência teria cabimento na teoria da coação psicológica. O que é isso? List aqui está fazendo referência a um penalista mais antigo que ele, que morreu cerca de 80 anos antes dele nascer. O seu nome era Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, um alemão do finalzinho do século XVIII até a primeira metade do século XIX, que foi responsável por colocar no seu tratado, eu ia dizer criar, mas talvez criar não seja a melhor palavra, mas colocar no seu tratado uma expressão que nós até hoje utilizamos: teoria da coação psicológica. Segundo essa teoria da pena, o princípio da legalidade cumpre uma função muito específica, além de tipificar os crimes. Ele ameaça, com o rigor da punição, todos os indivíduos que estão seduzidos pela prática do delito. A função da pena é intimidar, pela ameaça, pela coação psicológica, todas as pessoas que se encontrem seduzidos pela prática do crime, que têm um estímulo, um impulso pela prática de um ato delitivo.
Portanto, a legislação cumpre essa função de desestimular a prática do delito. Você certamente já está entendendo onde eu quero chegar e onde List queria chegar. Se dentro da teoria de Feuerbach a legislação cumpre a função de intimidar os indivíduos, um indivíduo só pode estar intimidado se ele conhece a legislação. E é por esse motivo que Feuerbach, diferentemente de List, sim entendia ser necessária a consciência da ilicitude dentro do dolo. Rodrigo, então dá para dizer, desculpe, então dá para dizer que um autor do modelo clássico, também de igual magnitude, Feuerbach, entendia diferentemente de List? Não, porque Feuerbach não é um autor do modelo clássico. Esse modelo é posterior a Feuerbach e ele é atribuído a List, que, como eu já disse, nasceu quase 80 anos depois, quase 80 anos não, nasceu muitos anos depois da morte de Feuerbach. É verdade, portanto, que existiu muito direito penal antes do que a gente chama de sistema clássico. A gente pode ler as exatas palavras de Feuerbach sobre a consciência da ilegalidade. Eu as tenho aqui para o nosso estudo. Ele diz assim no seu parágrafo 85 do Tratado de Direito Penal Comum vigente na Alemanha: para a existência da imputação se requer, primeiro, que o crime como exterioridade imediata ou imediata tenha seu fundamento no potencial volitivo da pessoa. Segundo, que a determinação da vontade, seja ela negativa ou positiva, que seja a causa do crime no ânimo do autor, contrarie a lei penal. Perceba isso, Feuerbach diz expressamente que para que haja imputação, a vontade do indivíduo deve contrariar a lei penal. Veja você, para que a vontade contrarie a lei penal, eu tenho que conhecer a lei penal para que eu possa contrariá-la volitivamente. Feuerbach continua: para isso, o autor deverá tanto conhecer o crime e a sua punibilidade, quanto encontrar-se em um estado no qual possa determinar a sua vontade conforme a lei penal. Está aqui todo o desenho essencial da necessidade de inserir dentro do dolo e dentro da vontade, porque esse conceito de dolo no tempo de Feuerbach ainda não estava muito claro, a consciência da ilicitude. Ainda há uma segunda passagem muito ilustrativa desse tema na obra desse professor. É agora o parágrafo 90 do seu livro. Diz assim: de igual forma, excluem a imputação todos os estados de ânimo não culpáveis em que a possibilidade da consciência da lei e da punibilidade seja excluída. Bom, você acaba de ver, portanto, deixa eu botar isso aqui. Você acaba de ver, portanto, que List menciona que a exigência de consciência da ilegalidade faz sentido numa teoria que ele não adota. E que, além disso, é uma teoria anterior ao modelo clássico, do qual ele é o principal expoente. Existiu, entretanto, um outro autor, esse sim, no modelo clássico, que disputava esse tema com List. Ele divergia de List. Chamava-se Ernst von Belling, e entendia que a exigência de consciência da ilicitude no dolo era mandatória. A gente pode ler também as palavras originais desse autor. Ele diz assim, aqui estamos em Ernst von Belling, que está comentando o que é o dolo na sua visão, e diz assim: o conceito de dolo requer que o autor tivesse a consciência da antijuridicidade da sua ação. Esta concepção tem sua justiça deduzida do que aquele que atua em boa fé, aquele que acredita não contrariar a ordem jurídica, não se lhe pode reprovar em nada, ou somente pode reprovar-se-lhe a sua inadvertência, a qual não corresponde ao quadro do dolo como grau máximo da culpabilidade. A intenção somente tem sentido, conclui ele, dirigindo-se ao tipo de ilícito, e não somente ao externamente típico, não considerado conteúdo ilícito. Veja você, então, que até esse momento, List, o mais importante penalista do modelo clássico, e Belling divergem. Você pode dizer, Rodrigo, então o tema era totalmente divergente. Cuidado, porque aqui entra um aspecto importante. Naquele momento, o artigo 59 do Código Alemão designava o que era dolo. E a gente pode ler o exato termo do artigo 59, que designava o que era dolo. Segundo o seu inciso 1º, dolo é ter conhecido as circunstâncias de fato que pertencem ao delito tipo, ou seja, ter conhecido as circunstâncias de fato que pertencem ao delito tipo. Qual a importância disso?
A importância é que o Supremo Tribunal da Alemanha, num determinado momento, foi instado a interpretar esse dispositivo e dizer se essas circunstâncias de fato compreendiam também as circunstâncias do conhecimento da ilicitude. E a resposta que o Tribunal Supremo da Alemanha deu foi negativa. Ou seja, a resposta que o mais importante tribunal da Alemanha dá sobre a pergunta se sim ou não as circunstâncias de fato que o artigo 59 primeiro do Código Alemão da época designa como componente do dolo compreendem a consciência da ilicitude não compreendem. O tribunal, naquele momento, designa como componente do dolo só e exclusivamente só elementos objetivos, com nenhuma referência à ilicitude. O próprio Belling não descura disso. E todo esse trecho que eu li para você foi lido por mim com a omissão proposital de um pequeno trechinho inicial. Belling, é verdade, nós acabamos de ver, diz que o conceito de dolo requer que o autor tivesse a consciência da antijuridicidade da ação. Mas eu omiti um pequeno trechinho no início. Ele diz, se não fosse o artigo 59, inciso 1º do Código Penal da Alemanha. Moral da história, existia ou não uma divergência entre List e Belling? Olha, em alguma densidade, sim, porque List entendia que não se exigia a consciência da ilicitude no dolo e que não deveria ser exigido. Belling, ao contrário, entendia que não se exigia a consciência da ilicitude no dolo, porque a legislação proibia e porque a própria jurisprudência superior da Alemanha proibia, mas que se não fosse isso, o ideal num mundo perfeito seria que se entendesse que sim, que a consciência da ilicitude seria importante. Perceba o seguinte, esses dois autores, embora divergissem, estavam absolutamente concordes que no mundo em que eles estavam trabalhando, o dolo não compreendia a consciência da ilicitude. A jurisprudência da Alemanha era inteiramente nesse formato. E List, inclusive, não satisfeito com esse precedente, trabalha com inúmeros outros, citando uma enorme quantidade de decisões de vários tribunais nesse exato sentido, dizendo, olha como a jurisprudência compreende da exata mesma forma que eu. Eu faço a seguinte pergunta para você. Depois de toda essa leitura que fizemos, é possível afirmar que o dolo, no modelo clássico, é normativo? É óbvio que não. Ah, Rodrigo, mas o manual tal e o manual outro dizem que sim. Bom, nós acabamos de ler as opiniões ipsis literis, escritas no original, dos dois penalistas que compõem o que a gente chama de modelo clássico. Ok, eu disse a você que o sistema causal compreende o modelo clássico e o modelo neoclássico. Quando é que isso muda e que os penalistas começam a entender que sim, o dolo compreende a consciência da ilicitude? Bom, é através, fundamentalmente, do trabalho de um indivíduo chamado Karl Binding, que era em alguma medida contemporâneo a Franz von Liszt, mas escreveu esse pequeno trechinho de livro já em 1916, se a minha memória não falha. Portanto, já sob influência do pensamento dos neocantianos e dos modelos neoclássicos que estavam surgindo. Esse autor, que era um penalista também da mais elevada importância, foi um positivista normativo, desenvolveu a teoria das normas, com a qual muitos autores ainda hoje trabalham parcialmente. Esse penalista entendia que, na verdade, sim, o dolo deveria conter a consciência da ilegalidade, a consciência da ilicitude. Mas um ponto importante, ele escreve depois de Liszt este livro. E um ponto mais importante ainda é, ele fundamenta a virada de chave dos clássicos para os neocantianos. Portanto, o seu pensamento, nesse ponto, não pode ser conduzido ao primeiro momento. Mas a gente pode ler exatamente o que ele diz. O primeiro ponto é que ele chama dolo de dolo antijurídico. Portanto, ele já está falando aqui de um dolo que contém um elemento de ilicitude. Um dolo que não prescinde de um elemento de antijuridicidade. Um dolo que, se nós chamaríamos hoje de normativo, ele preferiu chamar de antijurídico. Ele diz assim, o dolo antijurídico, conforme a concepção de direito comum, com a consciência da antijuridicidade como elemento essencial, era ótimo de cima a baixo, e esse conceito nunca deveria ter sido mudado.
De acordo com Binding, o dolo deveria sim compreender a consciência da ilicitude. Acabamos de ver a palavra exata desse penalista. Só que isso aqui só foi vingar mesmo no trabalho de um penalista alemão da década de 30, muito importante para a formulação da terrível dogmática penal do nacionalsocialismo. O seu nome era Edmund Metzger, e foi com ele que a consciência da ilicitude se tornou um elemento essencial dentro da teoria do delito. List não tem absolutamente nada a ver com a inserção da consciência da ilicitude dentro do dolo. List não pode de maneira alguma ser reconduzido, e menos ainda ao modelo clássico, do qual ele é o principal expoente, a suposta ideia de que o dolo, nesse momento, seria normativo. A gente acaba de ver, isso só acontece depois de um longo período de transição, em que vários penalistas, inclusive, não tinham certeza sobre se a consciência da ilicitude deveria integrar o dolo ou ser um elemento autônomo, lá na metade do século XX, com o trabalho de Edmund Metzger. Bom, a gente certamente tem muito o que discutir aqui, e a gente certamente tem muito sobre o que refletir, mas a gente não pode perder de vista que o nosso objetivo fundamental é acertar as nossas questões de prova. Portanto, se nós tivéssemos que tirar algumas conclusões fundamentais de tudo isso que nós vimos, elas seriam as seguintes. Primeira conclusão: a informação de que o dolo no modelo causal de delito era normativo e, portanto, pressupunha a consciência da ilicitude é grosseiramente errada, porque o modelo causal significa dois modelos teóricos distintos, clássico e neoclássico. E a gente viu que no clássico não existia dolo normativo. A segunda conclusão que a gente pode tirar é: List, o principal autor do modelo clássico, rechaça expressamente a necessidade de conhecer a ilicitude tanto dentro do dolo quanto como um elemento autônomo da teoria do delito. A gente também percebeu que a jurisprudência do Tribunal Superior da Alemanha é exatamente nesse sentido. E a gente também percebeu que a legislação alemã, na época em que esse pessoal estava estudando e escrevendo, é exatamente nesse sentido. Nessa linha, a gente igualmente percebeu que o outro autor importante, que tinha uma particular divergência com List, ressalvava que a sua posição só vingaria se não existisse o 59 primeiro do Código Alemão. Isso significa dizer que no modelo clássico de delito, o dolo nunca foi normativo e nunca pressupôs a consciência da ilicitude. A terceira conclusão que a gente pode tirar é a seguinte: claro, existem autores que pensam de forma diferente. Vimos aqui que List tinha uma particular divergência com Belling e por aí vai. Seria possível que nós generalizássemos o pensamento de Belling para dizer, olha, um dos autores importantes entendia que no mundo real, no mundo ideal, a melhor coisa seria exigir sim a consciência da ilicitude. Seria possível que nós generalizássemos isso para dizer que no modelo clássico se exigia a consciência da ilicitude? E a resposta é não. Porque Belling era, sim, isso é verdade, um penalista importante, era um professor respeitado, mas já vimos, a sua posição, ele mesmo a ressalvava a inexistência da lei e das jurisprudências que o constrangiam. E segundo, ele não era nem de longe tão importante quanto List, ele não tinha a menor, estou exagerando, mas ele não tinha a relevância e a difusão, a profusão que List tinha. Portanto, se a gente tiver que generalizar o pensamento de um desses dois indivíduos, certamente é o pensamento de List e não o de Belling. A nossa quarta conclusão possível é a seguinte: o dolo normativo só passa a ser uma verdade muito segura e uma proposta teórica muito consolidada já só no trabalho de Edmund Metzger, um penalista já a partir do segundo quartel do século XX. Mas dos clássicos até os neocantianos houve um período de transição, no qual nós encontraremos, por exemplo, Carl Binding, encontraremos também Reinhard Frank, em 1907, pensando essas questões sem muita certeza e sem dar muita importância para esse tema. A quinta conclusão é: uma questão de prova que diga que o dolo no modelo clássico é normativo é uma questão errada. Uma questão de prova que diga que o dolo no modelo causal é normativo é uma questão errada. Todavia, eu sei que há provas que cobram isso dessa forma. Você me pergunta o seguinte: Rodrigo, dá para brigar com a banca? Não, a resposta é não.
Rodrigo, o que é que eu marco na próxima questão de prova que aparecer na minha frente sobre isso? É muito difícil responder essa pergunta, mas tentemos. Se for uma questão oral, eu certamente apresentaria isso como uma divergência, dizendo que há no Brasil alguns manuais que entendem ser o dolo normativo no modelo clássico. Todavia, tudo isso aqui que nós falamos. Na prova oral você tem espaço e geralmente tempo para fazer essa digressão. Assim você se blinda e não tem como errar. Numa prova discursiva eu faria a mesma coisa, tomando cuidado para me manter dentro do pouco espaço disponível que as bancas geralmente nos dispõem para escrever. Numa prova objetiva, sincerissimamente, eu não sei o que te dizer. Porque se é verdade que a Sebrasp já cobrou isso 2 vezes da maneira errada, também é verdade que isso já apareceu da maneira certa em outros concursos. Marco errado porque a Sebrasp cobrou assim na última prova, ou marco certo porque assim eu consigo resolver o problema de acordo com a doutrina, e se disserem que está errado eu recorro? Olha, acho que você precisa estar muito atento ao enunciado de prova. Acho que você precisa, além disso, estar muito atento ao estilo da prova. E se você percebe que é uma prova objetiva, que está cobrando só letra de lei, ou conceitos básicos, conceitos muito bobos da doutrina, é bem provável que essa prova tenha sido feita com base num manual mais simplificado. E que, portanto, é bem provável que ela esteja cobrando essa posição incorreta que prevaleceu em alguns manuais errados. Mas é bem provável que ela esteja cobrando essa posição incorreta. Se, todavia, você estiver fazendo uma prova que tem banca própria, e há vários concursos com esse tipo de banca, delegado de polícia do Rio de Janeiro, delegado de polícia de Minas Gerais, dentre outros, e você conhece os examinadores, são examinadores nomeados publicamente, e sabe que eles têm produção acadêmica, sabe que são estudiosos, e identifica pelo perfil da prova que aquela é uma prova mais aprofundada, eu sinceramente marcaria a resposta correta, que é o dolo no modelo clássico não é normativo, é natural. Eu acho que com isso você tem substrato suficiente para decidir como se portar na sua prova. Uma prova muito fácil, muito sequinha, muito objetiva, muito letra de lei, muito conceitos básicos da doutrina. Talvez o mais seguro seja dizer, sem dúvida, que o dolo era normativo nesse período. Uma prova mais elaborada, com examinadores conhecidos, nomeados, uma prova que cobre doutrina e que você perceba pelas outras questões que é mais aprofundada e mais séria, talvez te indicie que o melhor caminho é marcar como as coisas realmente são. Eu sei que é difícil a gente chegar no final sem ter uma resposta matadora, dizer, marque isto e você acertará a questão. Até derrubei o livro aqui. Mas, infelizmente, às vezes o mundo do concurso público nos impõe ter um certo jogo de cintura para esse tipo de coisa. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar essa dúvida de uma vez por todas. Não deixe de fazer o teu like, de inscrever no canal, de ligar o sininho, fazer aquela coisa toda. Segue a gente no @dedicaçãodelta e o meu perfil também está à tua disposição, é o @profRodrigoBarcelos com 2 L's. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá.